Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma aula da disciplina de Educação e Letramento, que é uma disciplina eletiva da graduação. São 13 horas, não, 12 horas e 30 minutos. A gente vai começar hoje fazendo um remix da aula passada, porque a gente não conseguiu terminar, porque o tema era muito extenso, e com o conteúdo da aula de hoje. Não é problemático, não, porque os conteúdos são convergentes, dá perfeitamente para fazer a reunião dos dois temas das duas aulas, tá bom? Nessa semana agora, eu recebi uma mensagem da aluna, esqueci o nome dela, me perguntando sobre o conceito de modulação de comportamentos. Esse é um conceito do Deleuze que está expresso no texto do estudo dirigido 1 e, juntamente com outros estudos, especialmente de Bourdieu, analisam a questão da regulamentação e da regulação e controle da sociedade sobre os sujeitos sociais. Tá? Então, é uma abordagem de como é que as políticas públicas de educação especial têm sido impositivas no processo de modelização do comportamento das pessoas em condição de alunos de educação especial. É interessante a gente observar que esse processo se dá também com relação aos alunos da educação regular, por isso que eu peguei esse texto que dá para fazer uma ponte com os alunos das outras modalidades de ensino. Ok? Então, vamos lá, na aula de hoje. Recordando, na aula passada, a gente levantou o processo de construção da cultura escolar, particularmente na Europa. Um processo, portanto, que via a educação, o processo de aquisição da língua escrita, de aprendizagem da língua escrita, como uma parte essencial do processo de construção do sujeito da sociedade moderna. Esse processo cultural se desenvolveu no território europeu desde o século XVI até os dias de hoje, vindo, portanto, construindo e consolidando aquilo que a gente pode definir, entre aspas, como população civilizada do mundo moderno. Tá? Esse processo civilizatório aconteceu lá dentro da... Deixa eu aumentar a minha imagem aqui. Tudo bom, Naís? Como vai? Tudo bem? Deixa eu me colocar aqui para poder gravar. Isso. Esse processo acontece lá na Europa, né? A gente viu que ele não era homogêneo, ele era circunscrito àqueles que aderiram ao projeto da modernidade, porém todos aqueles que estavam na condição de sujeitos da cultura agrícola, ou seja, para além dos muros das cidades urbanas, permaneceram na mesma situação do homem medieval. Isso está acontecendo, está rolando lá na Europa. Tá? A gente tem um processo que vai se constituindo, vai ter seus marcos próprios, vai ter um marco na Revolução Francesa, no século seguinte vai ter um marco na Revolução Industrial. Todas essas coisas vão acontecendo dentro dessa cultura que mostram um processo evolutivo deste homem moderno. E a gente está vendo que o processo de formação escolar, trabalho, portanto, da cultura letrada, da cultura escrita, tem um lugar central nessa cultura, porque é a partir desse processo de letramento, que o indivíduo se constitui e se percebe sujeito desta sociedade. Portanto, ele se torna um cidadão moderno à medida em que ele se apropria da cultura letrada, tornando-se, portanto, um sujeito com características da cultura acadêmico-científica, que foi o marco do sujeito cartesiano. Isso está rolando lá na Europa. Tá? Entretanto, a gente não está na Europa, né? A gente está do lado de cada poça d'água, essa enorme poça d'água, que está aqui na orla da cidade, lá na Zona Sul e na Zona Oeste, nas praias da Zona Oeste, a gente olha para lá e diz, meu Deus, a gente está do lado de cá. Né? Então, a gente está do lado de cá da poça d'água, e tudo, enquanto isso tudo rolava do lado de lá da poça d'água, no Atlântico Norte, lá na Europa. E aí? E aí o Brasil é introduzido de forma violenta, né, nesse processo histórico. Tá? O Brasil passa a ser uma peça do xadrez na sociedade moderna, junto com as demais regiões das Américas, né, tanto a América do Norte quanto a América do Sul, quanto a América Central, nós todos passamos a ser partes do xadrez daquele continente. Entretanto, o projeto de agregação dos povos latinos, dos povos americanos, né,
no processo histórico-cultural da Europa, deu-se de forma completamente diferente. Tá? Eu vou lembrar que eu vou abrir aqui. Ah, tá. Já está ligado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me interrompam para falar, porque senão eu continuo falando. Se eu estou falando baixo, alguma coisa, vocês podem abrir o microfone a qualquer hora e falar comigo, tá bom? Bom, então o que está acontecendo do lado de cá? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que saber quem é o povo que saiu da Europa, pegou as caravelinhas e veio baixar aqui no Brasil no século XVI, em 1500. Não se esqueçam que Pedro Álvares Cabral botou os pés aqui na terra e foi-se embora imediatamente. Achou isto aqui um lixo horroroso, cheio de mosquitos, aquele povo todo pelado. Meu Deus, que horror! E ele foi embora. Diziam que ele era uma pessoa muito arrogante, antipática, metida besta. Voltou para Portugal para viver entre os seus pares na corte portuguesa, assumindo, portanto, o seu lugar de classe dominante. De fato, as classes dominantes não. Ok, Mayara, não tem problema não. Ah, legal, você assistiu minha aula na biblioteca, muito bom. Junta o povo aí para assistir todo mundo junto. Então, o que vai acontecer? O povo de Portugal que vem para o Brasil não é exatamente o povo que circulava nas altas rodas da sociedade. Aquele povo que estava lá desenvolvendo a cultura moderna, estava lá buscando formação escolar, formação universitária, que estava compartilhando das benesses da corte, né, junto negociando politicamente e economicamente com o rei. Então, esse povo não viria para cá. Entendeu? Obviamente, não iam se dar o trabalho de sair do seu conforto para vir ralar do lado de cá, num lugar em que era a selva, né? Você não tinha absolutamente nada, aqui era uma grande mata, você não podia nem dizer que havia um vestígio de cidade semelhante àquelas que existiam na Europa. Então, eles não vieram para cá. Quem é que vem para cá? Quem vem para cá é o Manuel e o Joaquim, que não tinham lá muitas eiras e beiras, né, em Portugal, mas tinham o desejo de, com o seu trabalho, com a força do seu trabalho, portanto, conseguissem galgar não só conforto para a sua família, mas, sobretudo, conseguissem galgar poder. Certo? E foram esses, portanto, aqueles que foram delegados pela corte portuguesa para saírem de Portugal e virem para cá. Interessante. Porque o povo de Portugal tem uma história antiquíssima, que vinha de séculos e séculos antes, uma história de povo do mercado, o povo do trabalho, do comércio, da negociação, portanto, tudo muito direto, muito objetivo, certo? O português tem traços dessa cultura deste homem, né? Justamente porque ele incorpora traços de outras línguas, de outras culturas, no interesse de, interagindo com os seus pares de comércio, conseguir galgar mais lucro, mais vantagens. Então, o homem português que vem para o Brasil é este sujeito social. Esse sujeito que está na periferia do poder, mas está no centro da produção. Entendeu? Ele é um empresário. Aquele que não quer muito saber dessas coisas, de ficar estudando nada. O negócio dele é o negócio. O negócio dele é a ação. Certo? Bom, esse sujeito vem para cá, se estabelece no Brasil, e no momento que ele bota o pé nas areias do litoral da Bahia, ele se transforma. Curiosamente, o nosso querido Darcy Ribeiro, um antropólogo memorável que o Brasil teve, morreu em 96, já dizia que o Brasil passa a se constituir como uma nação independente no dia em que os portugueses, botando o pé nas areias brasileiras, passam a abraçar a causa desta sociedade como princípio, enfim, de suas vidas. Por quê? Porque lá em Portugal eles não eram ninguém. Eram sujeitos que trabalhavam, tinham lá algum comércio, mas eles não tinham poder. Eles eram tratados como pessoas inferiores, porque não tendo escolarização, tendo só a força do trabalho, eram sujeitos de classe inferior. E no Brasil, não. Eles botaram o pé aqui
E eles vieram como os representantes do rei e os donos grilheiros da terra. Consequentemente, eles tinham um poder que instituíra o rei de Portugal, que eles buscavam estabelecer aqui e que só existia aqui no Brasil. Retornando à Europa, eles continuariam sendo os mesmos sujeitos sociais que viviam lá naquele fim de mundo do outro lado do planeta. Jesus, que gente é essa? Então, repare, em Portugal, esse povo que veio para cá servia tão somente como o intermediário das riquezas que Portugal precisava para manter o reino de pé. Era assim que a corte portuguesa via a sua coluna, as suas colônias em geral, mas particularmente a colônia do Brasil, como fonte de sobrevivência econômica. Não havia o menor interesse de Portugal em agregar o Brasil como se fosse um dos seus estados, uma das suas partes regionais, em que ele devesse investir algum tipo de formação humana, de levar o povo daqui das colônias a se constituir como parte da sua sociedade. Não tinha nada disso. Havendo povo aqui ou não interessava, desde que as caravelas continuassem seguindo para lá, cheias de riquezas que eles pudessem ter. Então, reparem que o projeto de formação humana que se desenvolvia na Europa não se transforma, não se transfere para o Brasil. Então, quando o Brasil se constitui como nação a partir da integração deste homem com a terra local, ele estaria livre para estabelecer para si e para os seus pares locais um outro projeto de formação humana, um outro projeto civilizatório, que viria a se desenvolver no Brasil, paralelamente e independentemente do projeto de formação humana que havia em Portugal. E aí é que começa a ficar interessante para nós. Por quê? Porque isso vai dizer que quando o Brasil se constitui como nação, e, portanto, ele entra na modernidade, ele já entra com um projeto de formação humana e, portanto, uma cultura de formação humana diferente daquela que existia na Europa. E no que vai consistir esta diferença? Bom, em primeiro lugar, o sentimento que é latente neste homem português que veio para cá e que agora já é um homem brasileiro, um homem da terra, né, porque ele foi constituído aqui, ele já tem patente a ideia de que ele não é um filho vinculado à corte do outro lado do Oceano Atlântico. Entendeu? Ele tem consciência de que ele é um sujeito que é explorado pela corte. Então, se conclui que ele já não tem um vínculo primário nem com a corte, sentimento de pertencimento com a corte portuguesa, tampouco ele tem um vínculo de pertencimento ao projeto de formação humana que se desenvolve em Portugal para que as pessoas se constituam como sujeitos da sociedade do lado de lá. Ele, portanto, é um sujeito que se constitui no Brasil independente do fluxo de formação que se dá na Europa. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é mais complicada, entendeu? Porque, reparem bem, este homem chega aqui no Brasil, não traz mão de obra, ele vem, entendeu? Traz lá um punhado de colaboradores e tudo, mas com quem que ele vai trabalhar? Não tem. Então, a estratégia que esse homem encontra para, de fato, se estabelecer aqui, estabelecer essa empresa Brasil, né, de mercadorias para o exterior, é criar vínculos com as comunidades locais. As comunidades locais, portanto, que têm origem indígena, não tem nenhum tipo de compartilhamento cultural com a cultura europeia, entendeu? Porque eles têm sua própria cultura, e, sobretudo, tem uma forma de representação de mundo completamente diferente. Ao passo que na Europa você vai ter, paulatinamente, a prevalência do pensamento acadêmico científico para estabelecer as explicações necessárias para o homem, como a sua natureza, a sua existência, etc., etc. No Brasil, por força
da cultura indígena, a gente vai continuar com um pensamento mítico em que a oralidade passa a ter uma prevalência maior do que qualquer forma de cultura letrada que pudesse prevalecer, como na Europa prevaleceu. Então, a gente vai ter no Brasil uma simbiose de um homem empresário europeu, dito branco, não tão branco, portugueses não são tão brancos assim, porque eles têm muita influência arábica. Mas, enfim, esse homem branco, dito europeu, melhor para dizer que é branco, né, tá? Que não tem vínculo primário com a cultura europeia, se associando às culturas indígenas locais, a fim de arrebanhá-los para sua simpatia e torná-los, portanto, sujeitos que trabalhassem para ele. Não vai dar muito certo, não, porque os indígenas eles até se associaram a esse sujeito, eles o tornaram um sujeito da sua semelhança, mas eles não topavam muito embarcar nela, trabalhar para você nem pensar, olha só, entendeu? Há limites. Você pode vir, você vai ser muito bem recebido, você vai se incorporar à nossa cultura e vai viver como a gente. A gente viver trabalhando para você, nem sai fora, rapaz, não é sem pensar, não é assim que funciona, não, porque a cultura do indígena tem uma visão de trabalho completamente diferente da visão do trabalho do homem europeu, claro. Entendeu? Mas, enfim, mas a priori se dá esta simbiose. E é nesta simbiose deste homem europeu com este homem indígena que reside a constituição primária da sociedade brasileira e da nacionalidade brasileira. E é assim que define Darcy Ribeiro no seu livro O Povo do Brasil. Tá? Por que isso nos importa? Porque reparem que na constituição desta nacionalidade, a cultura letrada, aquela, portanto, que se desenvolvia na Europa no interesse de formar o homem moderno, não tem a menor prevalência. Ela tem um lugar estritamente periférico. Não precisa, o homem português não precisava e não desejava ter o domínio dessa cultura, porque essa cultura o levaria a ter traços culturais que não lhe permitiriam ter essa inserção nas culturas indígenas locais. Então, o que vai acontecer no Brasil é um fenômeno curiosíssimo, que é a apropriação das culturas indígenas e, mais interessante ainda, a absorção daquilo que é mais sagrado nestas culturas no cotidiano da sociedade que se estabelecia mais urbanamente no Brasil. Urbanamente no sentido de ser uma sociedade que não estava assentada nas tribos, mas em localidades, em vilas, portanto, que já se estabeleciam no Brasil. O que era isso tão sagrado assim? Ora, um instrumento que o homem português descobriu ser capaz de torná-lo permeável a todas as culturas indígenas e torná-lo, portanto, um membro participante delas, as suas próprias línguas. Tá? O homem português vai adotar as línguas indígenas como línguas do seu dia a dia, do seu cotidiano. Tá? Ele desenvolve alguns padrões de comunicação com os indígenas que passavam por cima das especificidades das línguas faladas pelas etnias específicas e lhes permitiam construir uma língua comum a várias delas. Como, por exemplo, no caso do português e do espanhol, em que se desenvolve o famoso portunhol, né, que é uma mistura de português com espanhol, que, apesar de não ser nem português nem espanhol, só proporciona a possibilidade de comunicação entre os falantes das duas línguas. É isso que vai se dar nessa época, nas famosas línguas gerais. A língua geral, a definição de língua geral, é justamente uma interlíngua, ou seja, uma língua que caracteriza as propriedades que são comuns a um grupo de línguas que são semelhantes entre si. No Brasil, existem dois troncos linguísticos indígenas: o tupi, que é o conjunto de todas as línguas com características próprias, que são faladas desde o litoral de São Paulo, sobe todo esse litoral e se estende por toda a Amazônia e todo o norte do país, e o Guarani, que é falado do interior de São Paulo para dentro do território nacional, e vai, portanto, de São Paulo para o centro-oeste, e segue por toda
a América Latina. Tanto que, em Portugal, o Guarani é uma língua oficial. É uma língua falada, é reconhecida como uma língua local. Então, o Tupi e o Guarani passam a ser as duas línguas gerais que oficialmente se constituem como línguas faladas no Brasil. É, é verdade. Não se falava português no Brasil praticamente até o século XVIII. No século XVI e no século XVII, todo mundo falava as línguas gerais. Na rua, em casa, porque reparem, aquele português originário que chegava no Brasil já não existia mais há muito tempo, já tinha morrido. Quem existia eram quem? Eram os seus filhos, eram os herdeiros da sua cultura, eram os herdeiros da sua própria língua falada no dia a dia. Portanto, essas pessoas já falavam como língua materna as línguas gerais, e não o português. Ora, reparem que, para complicar essa história tudo mais aí para Portugal, tá? Esse homem passou a aderir, de forma mais perversa possível, à cultura do comércio de escravos negros trazidos da África. Escravos que não tinham nenhum tipo de negociação, entendeu? Eles não chegavam e falavam assim, você quer trabalhar para mim? Não, eles vinham para cá e tinham que trabalhar de qualquer maneira. Entendeu? Só que eles não pensavam que os negros africanos que botavam o pé no Brasil tinham um traço antropológico que mudaria tudo. Veja bem, os escravos eram trazidos para o Brasil como mercadoria. Eles não tinham certidão de nascimento, eles tinham nota fiscal. Era nesse nível. Eles eram tratados como propriedade, como coisa. Não eram tratados sequer como gente. Você veja bem como é que funciona essa coisa, entendeu? E eles, obviamente, se sujeitavam àquilo não por uma questão de submissão, mas por questão de violência. Se eles não aceitassem se constituir como escravos aqui, não só no Brasil, mas em toda as Américas, na América do Norte é a mesma coisa, eles iam apanhar e ser torturados até a hora de consentirem. Então, era uma coisa complicada, entendeu? Mas eles não abriam mão da sua cultura. Sabe aquela história do poeta que diz: você pode me dominar, você pode dominar o meu corpo, você pode me prender, mas você não pode prender a minha mente. Era mais ou menos o que acontecia. Um fenômeno curioso é que no Brasil, particularmente, os escravos que aqui chegavam, os negros que aqui chegavam, traziam junto consigo a história das suas culturas locais. E brigavam o tempo todo. Brigavam, nossa, eles não eram todos amiguinhos, como todo mundo disse, todo mundo na árvore. Não, não, não. Essas tribos brigavam entre si, elas disputavam, elas tinham disputas, elas tinham realezas próprias que disputavam um espaço com outros. Eram muitas brigas. E eles traziam para o Brasil as mesmas contendas históricas que tinham lá. Onde se conclui que viviam brigando nas senzalas, viviam brigando nos espaços. Imagina o prejuízo, né? O cara foi lá, pagou uma fortuna pelos escravos, morreu no dia seguinte, porque estava numa contenda com alguém local. Então, e não adiantava nenhum tipo de tortura. Que a tortura que o homem branco submetia ao homem escravo lhe obrigava a trabalhar para ele, mas não abdicar dos seus traços de valores pessoais. Olha como esse homem é forte, hein? Olha como ele é forte. Para que isto pudesse ser contornado, o que é que o senhor da fazenda vai fazer? Olhem bem. Ele vai admitir o seguinte: olha bem, o meu poder sobre você vai em tudo isso, espaço dessa fazenda, e ele para na porta desta senzala. Da porta da senzala para dentro, quem manda são as lideranças dos idosos, dos pretos velhos, aqueles que têm o juízo e vão mandar em você. Veja bem que fenômeno. O homem branco, ele passa a admitir que dentro dos espaços tipicamente negros existam lideranças negras, que conhecedoras da história e da cultura pudessem negociar o poder com as pessoas locais. E assim se estabelecem os negros no Brasil. Da senzala para fora, eles são escravos.
da senzala para dentro, a sua cultura prevalece. Ainda que na condição de escravos amarrados, acorrentados, lá dentro, a cultura deles prevalecia. E daí? Uma cultura muito forte, ou tão forte, que conseguiu sobreviver a toda forma de violência a que os negros eram submetidos fora da senzala. Uma cultura, portanto, que não tardaria a se mostrar atrativa para os homens brancos, inclusive os senhores das fazendas. Por quê? Quem eram esses senhores? Quem era o contratador e o comprador de negros no Brasil? Era ninguém, porque eles não eram brancos, porque eles eram todos frutos da miscigenação. Portanto, a Europa os desprezava. Do mesmo modo que eles desprezavam os negros, a Europa os desprezava porque eles também não eram brancos assemelhados a eles. Entendeu? Além do mais, por serem sujeitos originariamente constituídos a partir da miscigenação de raças, reparem que na cultura judaico-cristã europeia eles eram filhos do pecado. Eles não tinham sido feitos a partir do matrimônio sagrado pela igreja. Eles eram feitos pelo domínio da carne, entendeu? Pelo sexo carnal, pelo prazer. E isto era considerado na Europa um pecado mortal. Meu Deus do céu, olha que falta de paternidade desta gente, parece bicho. Lá no inconsciente, as pessoas tinham a ideia da inferioridade. Uma inferioridade que lhe negava tanto a condição de sujeito quanto a condição de sujeito cultural. Que cultura tem um homem que não é nem da sua matriz europeia, nem da matriz local? Não é nada. Ele é um arremedo de uma cultura europeia que ele não pertence, que não é significativa para ele, porque não tem nada a ver com a maneira como a cultura que ele desenvolveu localmente no Brasil, mas que ele remeda, única e tão somente para parecer europeu, para parecer alguém de bem. Ora, do lado lá, você tinha o escravo que se lixava para eles e constituía no seu entorno uma cultura rica, pujante, alegre, cheia de música, com toda a desgraça que era a vida do escravo. Chegava de noite e ele fazia festa. Ele ria, ele dançava. Não deu outra. Até o entardecer, o dono da fazenda e sua família moravam na Casa Grande. À noite iam todos visitar a festa da senzala. Iam todos consultar as pretas velhas que sabiam curas incontinentes. Ainda aprenderam mais ainda com as índias. Então, pede para a dona dar uma rezada na senhora, entendeu? Esse médico não presta, vai na rezadeira, que a rezadeira funciona. E a rezadeira está na senzala, entendeu? Olhem bem como é que começa a haver um namoro, uma visitação, meio clandestina, meio por debaixo dos panos, mas não tardou. E a cultura negra, ela passa a imperar sobre o Brasil. Porque não deu outra. Você acha mesmo que a dondoca, dona de fazenda, cuidava dos seus filhinhos? Claro que não. Ela tinha filho e entregava na mão da ama. A ama era negra. Era mãe preta. Ou todo filhinho de papai tinha uma mãe preta. E adorava as mães pretas, porque as mães pretas amamentavam eles conversavam, contavam história, curavam as suas doenças. As mães pretas eram essenciais para o Brasil. E foram essenciais para a constituição da língua local, porque eram elas que tinham proximidade com as crianças e, portanto, era a língua delas que influenciava o desenvolvimento da língua das crianças. Então, reparem bem, o Brasil ele está se tornando uma cultura de uma riqueza ímpar, que está misturando algo que vem da memória cultural do homem europeu, algo da memória cultural dos indígenas locais, toda a cultura e a riqueza da cultura dos negros vindos da África, e isto tudo está se consubstancializando como uma nação local. Uma nação que tenderia, se nada acontecesse de errado,
a constituir para si uma cultura própria, uma nação independente de qualquer outro. Acontece, quando chega mais ou menos a meados do século XVIII, por conta das mais variadas circunstâncias, Portugal perde o monopólio das viagens ultramarinas e do comércio das especiarias. Então, se conclui que, a partir de então, todas as grandes potências navais da época poderiam concorrer com eles. E não deu outra, obviamente. Não só concorreram, como fizeram lobby entre elas e passaram a vender muito mais barato do que Portugal e, portanto, tomaram uma fatia imensa do mercado. E Portugal começou a minguar. Ui, Jesus, e agora vamos ter que mudar a história, porque, ai, que miséria, mas por que é que não está a funcionar? Ah, porque está uma roubalheira miserável, Sua Majestade. Lá fazem bem o que querem, naquela terra que chamaram de Brasil. Ah, Jesus, nem sabem se nós existimos. Fazem cocô no retrato de Sua Majestade, não querem nem saber. Não falam a língua de Sua Majestade real, não sabem nem falar português, falam uma língua local. E o rei falou: o quê? Aquela povela miserável está achando que tem um país? Nada disso. Não, nada disso. Vamos retomar o controle do Brasil. E aí a política de relação da corte portuguesa com o Brasil muda radicalmente. Entendeu? Ao invés de Portugal se lixar o que acontecia aqui, contanto que as coisas lá chegassem, você passa a ter um fisco, um controle rigoroso sobre não só a população como um todo, que, segundo eles, já estava muito, muito cheia de ideias de independência, tá? Como passa a controlar rigorosamente toda a produção, todo o escoamento de produção. Portanto, você passa a ter um outro tipo de Portugais que viria para o Brasil. É nesse momento, portanto, que grandes massas de tropas de soldados portugueses vêm para o Brasil para tomar conta e vigiar o povo. E, junto com eles, uma grande massa de notários. Notários não são otários, não, são notários. São aqueles que são os sujeitos que trabalham nos cartórios e que fazem controle fiscal, controle de população, fazem o controle. Adivinhem o que é que eles trazem para cá para nos brindar uma festa geral? O português. Não o português, o homem, não. A língua portuguesa. A corte portuguesa passa a decretar que era um crime de traição à coroa falar qualquer língua aqui na terra do Brasil que não fosse o português. E mais, os soldados portugueses tinham ordens da coroa de exterminar, literalmente, toda aquela gentama indígena, aquele povo silvícola que havia deturpado, corrompido o caráter do homem português, que estava agora se achando brasileiro. E foi assim, portanto, que, no segundo momento do processo colonial brasileiro, os indígenas são praticamente exterminados, saem das regiões locais, entendeu? A gente viu isso, né? Eles só sobrevivem mesmo nos locais em que mais ermos, mais distantes, em que a própria civilização portuguesa não conseguiu se estabelecer como tal. Eles fogem para essas regiões e o português se impõe. Mas aí já era tarde, lamento, porque, além de tudo, o sangue dos indígenas já estava em nós e o sangue dos negros também. Quem é que disse que a gente ia aceitar essa imposição de cara limpa? Ah, tá bom, eles querem que a gente fale português. Tá, a gente vai falar português sim, mas com o sotaque da nossa língua, com as palavras que nós incorporamos e do jeito que a gente quiser. E aí é que começa o desenvolvimento de uma língua
nacional, o português do Brasil, que tem uma prosódia própria, que tem regras morfológicas que são próprias, entendeu? Que são características da influência das línguas indígenas, mas, sobretudo, da influência das línguas africanas sobre o processo de desenvolvimento local. E, portanto, uma língua que, a exemplo da própria sociedade, tinha características linguísticas e culturais do seu próprio povo. Certo? Isso, entretanto, não mudou a cabeça das pessoas. E elas continuavam achando que, apesar de terem uma vocação por intuição, né? A rebeldia, a ruptura com o controle, ao desejo de uma nação independente, eles lá no fundo ainda se achavam as mesmas pessoas construídas a partir do pecado, de uma raça menor, uma miscigenação que deteriorou a própria natureza deles. Portanto, eles tinham um sentimento de inferioridade enorme com relação à cultura europeia. Aí vocês vão estudando isso tudo, né? Aí vocês já viram isso no ensino médio, por exemplo, toda aquela literatura que arremedava os padrões europeus, toda aquela literatura que, mesmo no século XIX, falava dos indígenas como se fossem sujeitos robustos, fortes, como se fossem brancos, sarados, arianos, entendeu? Por quê? Porque no imaginário do brasileiro era assim que eles queriam ser. Eles queriam ser o homem europeu. Ótimo. Até aí tudo bem. Que essa maluquice funcionava lá, era um país meio doido, mas ainda assim a gente podia ter lá alguma coisa que caminhasse. Mas a gente sabe que no século XIX as coisas vão começar a mudar, não é? Porque a corte portuguesa foge de Napoleão e vem morar no Brasil, e aí não teve mais jeito, né? Porque o Brasil tomou gosto de ter para si uma coroa e já era independente. Entendeu? O Brasil, querendo ou não querendo, já tinha características independentes, mesmo quando a coroa foi embora, rapidamente, pouco tempo depois, houve a proclamação da independência, nós já tinha uma estrutura de povo, tá? Mas ainda tinha essa profunda fragilidade socioafetiva com relação à sua própria identidade. Então, chegar no dia da independência do Brasil, 7 de setembro de 1822. Vocês sabem que essa é uma data simbólica, né? Porque a independência do Brasil ela foi se dando em esferas, né? Ela primeiro acontece nos centros locais, aqui na região sudeste, rapidamente, lá do Portugal do Ipiranga, a notícia chega aqui a Couros, mas nas demais regiões do país isso demorou um pouco, né? Houve algumas investidas do exército português, houve vários movimentos. Não foi uma coisa assim, que legal, não, teve que ter um processo mesmo de construção. Mas o problema que se punha era, agora nós somos uma nação independente do Portugal. Jesus, uma nação na qual, se o imperador quisesse sair do Rio de Janeiro e conhecer a fronteira do Brasil mais próxima, que está aqui no Paraguai, uma linha reta. Nossa, ia demorar meses para chegar lá, porque, olha, não tinha estrada, não tinha nada, não. É tudo picado, tinha que ir no lombo do burro para chegar lá. Era uma coisa difícil, difícil. E a gente sabe muito bem que, apesar da independência do Brasil e de Portugal, a gente continuava tendo a hegemonia dos demais países que reclamavam para si alargamento de fronteiras, porque muitas dessas fronteiras tinham sido grilhadas pelos bandeirantes, né, portugueses, que tinham ganhado no território ali, eles queriam de volta. Então você tinha muita tensão nas fronteiras. Você tinha, portanto, um reino que se estabelecia com muitas fragilidades, especialmente a pior de todas, a fragilidade socioafetiva. Será que o brasileiro, no pleno século XIX, ele se percebia mesmo capaz de tomar a frente de um reino que fosse dele, gerido por ele, sem qualquer interferência da cultura europeia? Não, porque o próprio conceito de reino, de nação, estava fortemente agregado
ao conceito de nação europeia. Então, começa ali o calvário pior do povo brasileiro, que era o calvário de transformar o Brasil, a nação que vinha se constituindo até então à margem da cultura europeia, cada vez mais assemelhado às suas matrizes culturais europeias. Um Brasil, portanto, que pudesse ser reconhecido internacionalmente como um membro do tabuleiro do xadrez da Idade Moderna. Isso vai nos interessar diretamente. Primeiro, porque o português teria um papel central nesta cultura. Por quê? Porque nós somos um único país, um único povo, todo o território das Américas, que fala português. E diante da dificuldade que a gente tinha na época, né, de ter controle sobre as fronteiras territoriais do Brasil com os demais países, a melhor alternativa de fazer isso seria usar o próprio povo como instrumento de separação. Como? Incentivando que apenas o português se constituísse como língua padrão do Brasil. Que reparem, isso até hoje é verdadeiro. Mesmo nas fronteiras secas do Brasil, ou seja, aquela fronteira que é terrestre, né, que é só às vezes uma estrada, às vezes uma cerca, dividindo um lado de cá Brasil, do outro lado é outro país. Mesmo nesses casos, quando você pula a cerca ou atravessa a rua, fala-se outra língua. É curiosíssimo, né? As línguas, elas marcaram a fronteira do Brasil, certo? Então, reparem, era necessário fazer com que esse português se constituísse como a língua natural e materna e vocacional de cada cidadão brasileiro. E a gente já sabe que isso não era tão tranquilo, porque o português tinha entrado no Brasil como língua de dominação. Uma língua que as pessoas percebiam como algo que veio para controlar, para fiscalizar. Então, esse português deveria ser objeto de formação escolar. A cultura escolar brasileira, o ensino da língua portuguesa, o ensino da língua materna, né, que não é tão materna assim, mas é a língua que é a língua oficial do Brasil, ela tem caráter estratégico, porque é através dessa língua que a gente assegura a hegemonia do país em relação aos demais. Tá? Mas, como é que eu ensino? Né? Como é que eu faço essa língua se tornar, de fato, a língua do brasileiro? Porque não pode ser uma língua qualquer. Ou nem pensar, entendeu? Tem que ser a língua que expresse uma nação com características culturais civilizadas. Portanto, aquele português oral falado pelas pessoas, fortemente marcado pela influência das línguas indígenas e das línguas africanas, não interessava à corte brasileira, não interessava às elites brasileiras, porque aquele português tinha marcas de um povo não escolarizado, um povo sem formação, um povo, portanto, sem o devido respeito das culturas estrangeiras europeias. Era necessário, portanto, atribuir ao português do Brasil marcas gramaticais de uma língua de poder, uma língua europeia. E é justamente por isso que o Brasil, o português do Brasil, passa sistematicamente por um processo de gramatização, que consiste na normatização das regras gramaticais do português, que dariam a ele um feitio não exatamente idêntico ao europeu, mas com características fundamentalmente europeias. É claro que concorre para isso o fato de que tudo isso vai se dar no século XIX, em pleno período do romantismo, e tal como na literatura os personagens tentavam arremedar os padrões europeus, a gramática foi o mesmo. Ao invés dos gramáticos constituírem a língua portuguesa tal a partir daquilo que se falava nas ruas, eles passam a constituir a língua portuguesa a partir de parâmetros, segundo eles, associados a certos registros cultos do português do Brasil. Olha, os registros cultos do português do Brasil emanavam justamente daquelas bocas que haviam estudado na Europa, que haviam sido formadas com forte ênfase
no português europeu e não o do português local. E é aí que a gente vai ter uma cultura de formação escolar impregnada de uma língua que se havia feito à imagem e semelhança do homem europeu, em detrimento de um português falado nas ruas, nas praças, na casa das pessoas, com características próprias do povo local. Dá para entender exatamente por que, então, que o português escrito foi para um lado e o português oral seguiu outro caminho. Certo? Tanto, o que a gente vai chamar de letramento no processo escolar, normalmente está associado à apropriação dessa língua e da cultura que esta língua promove dentro da escola. Entendeu? Então, o letramento escolar, do ponto de vista clássico tradicional, não está lá interessado em saber que tipos de escritas se desenvolvem, por exemplo, no sabor da espontaneidade do mundo oral brasileiro, lá nas comunidades dos MCs que fazem lá suas. Não quer saber disso. Entendeu? Na cultura tradicional, a cultura letrada brasileira é aquela que emana da literatura que é selecionada pelas classes dominantes. Se não for, não serve também. Meu Deus, esse livro não presta, porcaria, entendeu? Não presta, não. Reparem bem, eu preciso desejar me constituir naquele sujeito da cultura letrada para aceitar submeter o meu português à forma daquilo que a escola preconiza. Se eu não desejar me constituir, ou se a própria sociedade não me desejar dentro dela, o que é que me leva a me constituir sujeito deste mundo? Um mundo que o tempo todo tem por parâmetro a ideia de que a minha origem é ruim, a minha origem é a própria deterioração da espécie humana. Será que o brasileiro se percebe assim? Será que a moeda de negociação que a gente está usando no processo de formação escolar é, de fato, a mais legítima? Essa é a grande discussão que a gente tem no campo do letramento. Entendeu? Qual é a origem dessa cultura letrada? E como é ambígua a cultura, a própria universidade, né, que fala, de um lado, dos direitos à identidade e a necessidade da apropriação da cultura letrada, que é mesmo necessária. Se você não tiver, você vai ser sempre tratado como um sujeito inferior. Agora, como é que isso se dá? Como é que acontece isso? Tá? Então, na próxima aula, a gente vai pegar o que faltou de hoje, que é a próprio o higienismo, né? Para a gente ver que o que a gente chama de higienismo nada mais é do que um conjunto de pressupostos da cultura científica que buscaram justamente levar as pessoas a deixarem de ter as características culturais que têm na sua espontaneidade social para absorverem as características dessa suposta cultura civilizada e civilizante. Tá? Então, o higienismo, a gente fica na próxima semana. Certo? Gente, foi um prazer. Já são 13 horas e 18 minutos. Vou sair daqui a pouquinho, porque eu tenho uma banca de defesa e eu tenho que me preparar aqui, porque 2 segundos dá tempo, tá bom? Gente, um prazer enorme. Não se esqueçam de que na semana que vem a gente tem uma aula, depois a gente entra num recesso de aulas para quem tem, porque quem tem aula, quem está em sala de aula hoje, dando aula com o professor dos anos iniciais, necessita de 2 semanas de intervalo, porque senão não aguento o bordão até o final, não. Entendeu? Porque a vida de professor, a gente sabe que é complicada. Portanto, as 2 semanas finais do mês de julho, a gente vai ter atividades no Moodle, mas a gente não vai ter atividades aqui para que os professores em sala de aula possam tirar o seu recesso sagrado de férias. Tá bom? Um beijo, a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau. Telô, deixa eu parar a gravação.